Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o seu irmão em Cristo, Jesse. Eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração nessa oportunidade, que se encontra aqui no Salmo 23 e o versículo 4 para a nossa meditação, que nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Queridos, eu gostaria de passar aqui ligeiramente para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, sobre pelo menos 3 verdades que podemos aprender acerca dos vales em nossas vidas. Em primeiro lugar, sendo sucinto, é que os vales nas nossas vidas, eles são inevitáveis. Todo ser humano, ele tem que passar algum dia por algum tipo de vale, faz parte da vida humana e isso é natural da nossa natureza humana. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Acerca do vale como sendo inevitáveis, ou estamos saindo de algum vale, ou já estamos no vale, ou um dia, mais cedo ou mais tarde, passaremos por algum vale. É natural, faz parte da vida. A segunda coisa que podemos aprender, extraído deste texto da poesia do salmista Davi, no Salmo 23, o versículo 4, onde ele fala deste vale, podemos aprender a segunda coisa acerca do vale, é que os vales na nossa vida, eles são imprevisíveis. Não é possível nós demarcarmos o dia e a hora. De repente, algum tipo de vale pode surgir na nossa vida. E pode surgir de várias maneiras, não importa a situação ou a circunstância que os vales poderão nos atingir. A verdade é que os vales são imprevisíveis. Não existe hora. De repente, algum tipo de vale surgirá em nossas vidas. Porque os vales, eles são imprevisíveis. Esta é a segunda verdade que podemos aprender acerca do vale. A terceira coisa que podemos aprender acerca dos vales é que os vales são imparciais, ou seja, ninguém está isento de não passar por algum tipo de vale. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a passar por algum tipo de vale, passar pelo vale. O vale não escolhe pessoas, não escolhe títulos, não escolhe cargo, não escolhe cor, raça, não escolhe status social. Os vales são imparciais. De alguma maneira, rico ou pobre, terão que passar diferenciadamente, claro, mas passarão inevitavelmente, porque os vales são imparciais. Então, todos nós estamos sujeitos, como seres humanos, a passar por algum tipo de vale, porque a terceira verdade acerca dos vales é que os vales são imparciais nas nossas vidas. Mas dentro desse aspecto é interessante nós observarmos que o vale, ele pode se originalizar, ter a origem, pelo menos, em 3 fontes para nos atingir na nossa vida. A primeira coisa que o vale pode nos atingir, o primeiro meio que o vale pode se utilizar para nos atingir, para tentar nos afligir, para tentar trazer alguma dificuldade para nossas vidas, é que nós mesmos podemos ser culpados por entrar em algum tipo de vale, às vezes por uma mal decisão, às vezes por alguma situação que nós mesmos promovemos contra nós mesmos, por alguma situação impensada, por alguma atitude, alguma coisa que possa ocorrer em nossa vida, ou por falta de vigilância. Muitas vezes poderemos incorrer de entrar em algum tipo de vale por nossa culpa própria. Esta pode ser uma das fontes e algumas das origens dos vales que muitas vezes nós entramos. A segunda coisa que pode se originar o vale em nossas vidas, uma das fontes pode ser do diabo. Alguma cilada, alguma astúcia ciladas do diabo. O apóstolo Paulo fala-nos em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa
tragar. Então, a segunda fonte, a segunda origem dos vales na nossa vida pode ser um ataque, uma seta do diabo. O salmista falou que há setas que voam de dias, mortandades que voam na escuridão, com um fim, com a finalidade de atingir a vida do crente. Mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta pode ser a segunda fonte dos vales na nossa vida, uma ação maligna, uma astúcia cilada do diabo contra a nossa vida. A terceira coisa, e é importante nós frisarmos aqui esta verdade, é que a terceira fonte acerca dos vales na nossa vida, ou origem, pode ser originária do próprio Deus. Às vezes o próprio Deus permite algum tipo de vale na nossa vida. A semelhança do profeta Ezequiel, que ele estava no vale ali junto ao rio Quebar. A semelhança ao apóstolo João, que Deus permitiu que ele fosse para a ilha chamada Pátimos. A semelhança do profeta Daniel, que foi parar na cova do leão. A semelhança do profeta Jeremias, que foi parar no calabouço. A semelhança de José, que foi jogado na cova pelos seus próprios irmãos. A semelhança de Jó, que repentinamente foi assaltado por uma situação inesperada e se encontrou em pleno vale, raspando-se com um caco de telha. E todos esses aspectos que eu citei aqui destes profetas e apóstolos e homens de Deus, estes vales que eles passaram, foram originados pelo próprio Deus, com a finalidade de provar o seu caráter, com a finalidade de trazer um crescimento espiritual para suas vidas, a fim de o seu nome ser glorificado na vida de cada um. Então, o interessante não é que nós não devemos passar por o vale. O interessante é que a diferença está em um pastor do Salmo 23, que é o Senhor dos Exércitos, que está conosco no meio deste vale. Passando ou não, tendo que passar ou não, a diferença daqueles que passarão pelo vale e sairão ilesos de posse de vitória, erguidos e transformados, é que o Senhor dos Exércitos, ele está conosco no meio deste vale. Por isso que o salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Sempre depois de algum vale nas nossas vidas, teremos a certeza que tem pastos verdejantes e rios de águas cristalinas para saciar a nossa alma e nos fazer repousar seguro na presença de Deus. Por mais apavorante que o vale possa parecer para a nossa vida, porque estas três palavras, elas causam medos e até arrepios. Quando nós lemos essa expressão bíblica, vale, sombra e morte, são três palavras distintas, porém, cada uma tem o seu significado de pavor e de terror. Quando falamos de vale, falamos de lugar baixo, de lugar profundos e de escarpas. Falamos de lugar de difícil acesso e saída, e de insegurança e de obstáculo. Todo vale promove isso na vida do ser humano, uma dificuldade. Fala de tempo de baixeza, de dificuldade, de humilhação, tempos de crise. E sombra fala-nos de ausência de luz. E nenhum ser humano gosta de estar em meio à escuridão, em meio às trevas. Vale de sombra. Sombra fala de arrepio, sombra fala de morte, sombra fala de escuridão, da ausência da luz. Mas o próprio Deus, ele se revela como o sol da justiça, que pode clarear no meio do nosso vale da sombra. E morte nem se fala. A expressão morte, muitos até evitam citar esta expressão, vale da sombra da morte. É por isso que o salmista Davi, em sua poesia, ele cita esta expressão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é interessante nós observarmos que esta expressão que o salmista utilizou, ele não utilizou simplesmente fazendo poesia, mas a tradição e a história, através de historiadores, nos revela que este lugar, vale da sombra da morte, era um lugar real. Dentro da geografia bíblica, nos mostra que este vale da sombra da morte é um lugar real. E alguns historiadores e teólogos nos informam
que o próprio Cristo, na parábola do bom samaritano, ele cita este lugar, quando ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Esta expressão, caiu nas mãos de salteadores, ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Esta descida que Cristo cita justamente onde este homem foi assaltado e ficou violentamente machucado e ferido, faz referência a este lugar. A tradição da igreja cristã nos informa que no templo da reconstrução do templo de Salomão por Herodes, foram ali demitidos pelo menos 400.000 homens e eles ficaram desempregados, sem atividade e sem trabalho. E muitos deles se tornaram ladrões e salteadores, e não tendo mais como ter uma fonte de renda, eles passaram a assaltar os viajantes. E Cristo cita justamente esses lugares, esse lugar do Vale da Sombra da Morte, onde ficavam estes ladrões e salteadores para alcançar a sua primeira vítima. E foi justamente este lugar que o salmista Davi, no Salmo 23, e o versículo 4, ele cita o Vale da Sombra da Morte. Mas eu quero declarar pela palavra do Senhor que não importa o tipo de vale que o crente esteja passando, mas a verdade é que nós temos um bom pastor. Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor. João, no capítulo 15, no João, no capítulo 10, o próprio Cristo, ele se revela como o nosso bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Temos a certeza que mesmo trilhando este vale da sombra da morte, a presença de Deus está conosco para nos fazer repousar seguro e descansar nos braços do nosso pastor, o Senhor Jesus de Nazaré. Não temas, não se desespere por você estar passando por algum tipo de vale, porque os vales também não são eternos. Todo vale são passageiros. Este vale vai passar e você vai sair deste vale de posse de vitória, porque Deus pelejará por ti. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém.